Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. Mais uma vez eu estou fazendo um vídeo aqui no meu carro para não deixar vocês sem muito tempo sem vídeo, já que eu já fiquei muito tempo sem fazer e não quero ficar muito mais tempo. O vídeo de hoje é sobre essa crise que envolve sobretudo o general Santos Cruz, que tem um posicionamento aí contrário a Olavo de Carvalho, o grupo olavista e ao próprio Bolsonaro, em algumas questões, principalmente essa dele querer disciplinar, entre aspas, a internet. E eu queria chamar a atenção, sobretudo, para uma questão que eu já disse no vídeo anterior, cujo link eu vou deixar aqui embaixo para vocês perceberem que já há algum tempo eu falo disso. É sobre a veia antidemocrática dos militares. Meus amigos, eles têm uma veia antidemocrática sim. Eu disse no vídeo anterior e vou repetir aqui. O governo militar foi talvez o melhor governo que o Brasil já teve. Como diz aquele ditado bíblico, pelos frutos conhecereis a árvore. Quais são os frutos do governo militar? Bom, você que é jovem, talvez não tenha conhecido o Brasil que eu conheci quando eu era jovem, mesmo criança. Na minha infância, nos anos 60, o Brasil era conhecido no mundo inteiro como um país exportador de café. Ponto. Na verdade, o Brasil tinha outro produto importante na pauta de exportações também, só que não era muito popular, só os industriais conheciam essa faceta do Brasil, que era minério de ferro. Então, qual era a economia do Brasil? Café e minério de ferro, ponto final. Era isso. Quem viveu os anos 60 sabe que isso é verdade. Muito bem, foi assim que os militares receberam o Brasil. Como é que os militares entregaram o Brasil? O Brasil estava entre as 10 maiores economias do mundo, uma potência industrial, uma pauta de exportações diversificada, maior economia da América Latina, acima da Argentina, que durante a maior parte do século XX foi a maior economia da América Latina. E o Brasil estava acima da Argentina, acima do México. Enfim, esses foram os frutos dessa árvore. Fora isso, criminalidade havia? Sim, havia. Mas estava sob controle. Tá? Não havia essa criminalidade explosiva que tem hoje. Tá? Podia-se andar na rua, inclusive à noite, mulheres andavam desacompanhadas e era seguro. Quem viveu aquele tempo sabe disso. Então, esses foram os frutos do governo militar. Tá? Foi, como eu disse, um dos melhores, talvez o melhor governo que o Brasil já teve. Mas cometeu erros. E, na minha visão, o maior erro que eles cometeram foi exatamente o que eles estão tentando fazer agora. Tentar controlar a opinião pública. Controlar pela força a opinião pública. Exatamente como o Santos Cruz está tentando fazer agora, quando ele pretende disciplinar as mídias sociais. Na minha visão, devemos a isso a formação desse bando de comunistas que hoje infelicita o país. Inadvertidamente, essa forma de tentar controlar a imprensa foi a responsável por banir dos principais meios de comunicação todos aqueles que não tinham pensamento esquerdista. Os militares nem perceberam que fizeram isso, mas fizeram. Tá? Com essa mania de tentar controlar a imprensa, eles fizeram isso. E o principal, o mais importante,
Uma geração inteira ficou com a ideia de que comunismo é algo que não se podia falar. E isso daí não adianta, não adianta vocês dizerem outra coisa, porque ninguém me contou isso. Eu vi isso acontecer. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, mencionar a palavra comunismo era perigoso. As pessoas tinham medo de mencionar essa palavra. Mais ainda, de tentar saber objetivamente o que era. Tentar levantar elementos para saber, conhecer em profundidade o que era isso. Não se podia. Ou antes, era possível fazer isso, mas tinha que ser feito na clandestinidade. Não dava para ser feito assim à luz do dia, porque o governo não permitia que este tema fosse abordado, não permitia que se falasse sobre isso. Como eu disse, ninguém me contou, eu vi isso acontecer. Tá? Então essa mania de querer controlar o pensamento através da força impedir que ideias divergentes da ideia do governo sejam propaladas, é uma coisa que acompanha os militares há mais tempo, inclusive desde o governo militar. E esse foi o maior erro, esse que aparentemente os militares, ou uma boa parte deles que hoje compõem o governo, está querendo repetir. Então, eu quero dizer assim, aparentemente o Bolsonaro percebeu a importância de se manter a imprensa livre, a importância de se permitir a livre circulação de ideias. Porém, várias pessoas próximas a ele, membros do governo dele, não entenderam isso. E por não entenderem isso, está havendo esse conflito que nós estamos vendo agora. E isso daí eu estou me juntando às pessoas que estão convocando os apoiadores do Bolsonaro, aquelas pessoas que realmente acreditam nas ideias raiz, aquelas ideias que realmente foram responsáveis por eleger Bolsonaro, para dizer que o Bolsonaro precisa de nós. A gente precisa se manifestar nas ruas, nas redes sociais, de todas as formas que estiverem ao nosso alcance, para dizer que é isso que nós queremos, foi nisso que nós votamos e é o que nós queremos. Tá? Nós precisamos fazer isso. Ademais, vou pegar uma carona nesse vídeo para abordar um outro que eu acho que tem uma certa conexão com esse, que é uma tentativa que os legislativos e judiciários estão fazendo para tentar cortar poderes do Bolsonaro, basicamente para tentar implantar o parlamentarismo no Brasil. Bom, eu quero dizer o seguinte para vocês. Houve um plebiscito em 1993 sobre forma de governo. Bom, o povo votou no presidencialismo. Atenção, monarquistas, votou na república também, tá? Então o que acontece é o seguinte: o Congresso não pode passar por cima do povo. Se for para trocar de governo, eu até admito trocar o governo, mas não passando por cima da vontade expressa diretamente pelo povo que é o dono desse país. Se for para trocar, tem que fazer outro plebiscito. Tá? Se alguém tentar impingir uma reforma política que implante o parlamentarismo ou algo parecido, tá? Isso representa uma tentativa dos poderes de usurparem a autoridade do povo, que é o dono do país. Bolsonaro, se esse vídeo chegar até você, quero dizer, se houver uma tentativa, não precisa nem levar a cabo. Se essa proposta for formalmente apresentada ao Congresso, feche o Congresso. Tá? Feche o Congresso. Se isso for apresentado ao Congresso, representa uma tentativa do Congresso passar por cima da vontade soberana do povo que foi decidida diretamente. Isso mostra o quê? Que o Congresso não representa o povo. Se não representa o povo, ele não está funcionando. Se não está funcionando, tem que ser fechado.
tá? Eu quero dizer que isto é democrático. Se o Congresso tentar passar por cima da vontade do povo, manifesta diretamente através de plebiscito, é democrático que esse Congresso seja fechado, porque ele não representa a vontade do povo. Então, as principais forças vivas desse país estão contra o presidente Bolsonaro e as propostas que ele se propôs a representar no governo dele. Só existe uma força viva que está a favor dessas propostas e que pode dar suporte a esse governo para continuar implementando essas propostas. Nós, a população. E é fundamental que nós, a população, nesse momento, demos o nosso suporte a esse governo para que ele possa continuar caminhando na direção que nós queremos. Por isso eu fiz esse vídeo, por isso eu convoco a todos vocês que se manifestem de todas as formas que estiverem ao seu alcance. Mídias sociais, rua, carta para jornal, bota uma plaquinha na sua janela. Todas as formas que você tiver oportunidade de se manifestar dizendo que você apoia o Bolsonaro, apoia as propostas que elegeram o Bolsonaro e que você é contrária a essas pessoas que estão tentando deturpar essa proposta. Se existe um momento para você manifestar isso, esse momento é agora. Faça isso ou podemos perder essa chance histórica de botar o país no rumo certo. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.